Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um resumo de aula aí. Hoje nós vamos falar sobre direção defensiva. Direção defensiva, pilotagem defensiva ou também condução defensiva. Beleza? Então, bora lá para mais esse resumo. A gente começa falando aí sobre a definição do que é direção defensiva, mas o que é então direção defensiva? Direção defensiva, também chamada de condução defensiva, nada mais é do que o conjunto de técnicas e procedimentos que são utilizados pelo motorista e têm como objetivo prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências, tá? O motorista defensivo, ele abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. É sempre bom lembrar disso. Tipos de direção defensiva, método básico para dirigir. São dois que tem aí, preventivo e corretivo. Tá? O preventivo é a técnica onde o motorista ele procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito, tá? De maneira que ele fique sempre preparado para reagir diante dessas circunstâncias e conseguir evitar surpresas. Corretivo é a técnica onde o motorista ele não é capaz de prever a situação de risco e precisa de usar muita habilidade, essa que às vezes ele não tem, para poder evitar o acidente. Beleza? Fundamentos da prevenção de acidentes. O que são fundamentos da prevenção de acidentes? São 5 elementos básicos da direção defensiva. Então é o conhecimento, habilidade, a atenção, previsão e decisão. O primeiro aí, conhecimento, o que precisa então conhecer? Conhecer a sinalização, regras e leis de trânsito, isso aí é básico. Você vai participar do trânsito, você tem que conhecer a legislação de trânsito, conhecer o veículo que você dirige, até mesmo para atender aí o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro e também conhecer os riscos aos quais você estará sujeito. Quais são esses riscos? São as condições adversas. Nós vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente. Já a habilidade é a utilização de técnicas e automatismos corretos, resultantes aí de prática e treinamento. Tá? Automatismos a gente tem correto e incorreto. Então aqui nós estamos falando do automatismo correto, certo? Que é resultado de prática e de treinamento. Atenção, aplicar a atenção difusa, sempre, são 3 tipos de atenção, a difusa é a mais recomendada. Aplicar atenção difusa é ficar sempre concentrado no ato de dirigir, não dirigir disperso ou então com a atenção fixa, que são as duas outras atenções que nós temos aí. A previsão, que é procurar sempre se antecipar às situações de risco e conseguir ter mais tempo para reagir sem que seja surpreendido, tá? E a decisão é saber escolher a melhor alternativa quando você está em real situação de perigo, tá? Então, só relembrando aí, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Automatismos. O que são automatismos? São ações ou gestos executados pelo motorista de maneira não consciente, ou seja, involuntariamente, tá? Automatismo a gente tem aí correto e incorreto. O automatismo correto são ações e técnicas como posição adequada das mãos no volante, correto posicionamento do banco, por mais que não pareça, posicionar o banco da maneira correta, além de dar mais conforto, dar mais segurança na hora de dirigir. A utilização correta dos pedais de freio, embreagem e acelerador. E automatismo incorreto, ações e técnicas incorretas, como descansar a mão na alavanca de marchas, apoiar o pé no pedal de embreagem ou pegar por dentro do volante, não segurar o volante da maneira correta. Equipamentos de segurança e sua correta utilização. O que nós temos aí como equipamento de segurança? Primeiro, encosto de cabeça. Como que eu regulo encosto de cabeça? Ele deve ser regulado na altura das orelhas e não da nuca, prevenindo o condutor do chamado efeito chicote. E o cinto de segurança?
O cinto de segurança, atualmente os veículos são equipados basicamente com 3 modelos de cinto de segurança: o subabdominal, o diagonal e o de 3 pontos, sendo que o de 3 pontos é o que oferece maior proteção para os ocupantes do veículo. O cinto ele tem que ser utilizado individualmente por todos os seus ocupantes, né? Por todos os ocupantes do veículo. Tá? E o airbag? O airbag é um dispositivo que passou a ser obrigatório em todos os veículos fabricados a partir de 2014 e a mesma regra é válida pro freio ABS. Airbags são aquelas bolsas de ar que estouram quando o veículo sofre um impacto, tá? E o princípio de funcionamento dele é estourar e depois o condutor, os ocupantes, entrar em contato com o airbag e não o airbag estourar em cima dos ocupantes. Portanto, manter o banco posicionado da maneira correta evita que você sofra uma lesão provocada pelo acionamento do airbag. Transporte de crianças. Toda criança menor de 10 anos deve ser transportada no banco traseiro dos veículos, sendo que os menores de 7 anos e meio necessitam de dispositivos de segurança, dispositivo de retenção para criança. Quais são? Bebê conforto, que é obrigatório no transporte de bebês de até 1 ano de idade. A cadeira de segurança, ou mais conhecida como cadeirinha, que é obrigatório no transporte de crianças entre 1 e 4 anos de idade. E o assento de elevação, ou buster, né? Obrigatório para crianças entre 4 e 7 anos e meio de idade, que não deve ser substituído por almofada ou nenhum outro tipo similar. Tá? Fica dispensada do uso desse dispositivo a criança que for transportada utilizando o cinto subabdominal no banco traseiro. Então olha só que legal, se você tiver o cinto subabdominal no banco traseiro e a criança que você for transportar tiver entre 4 e 7 anos e meio de idade, você não precisa utilizar o assento de elevação. Afinal de contas, o assento de elevação serve para elevar a criança, para que aquela cinta diagonal não pegue no pescoço e passe por cima do ombro da maneira correta, tá? Só um detalhe importante é que crianças menores de 10 anos, elas não devem ser transportadas em motocicletas ou similares. Ergonomia nada mais é do que a ciência que estuda a relação homem-máquina. No caso de veículos, visa proporcionar um maior conforto, segurança e bem-estar aos usuários. A aderência é a capacidade de atrito entre os pneus e o pavimento. Pode-se também dizer que é a capacidade dos pneus de se prender na pista ou no pavimento. Transferência de massa é o fato de sobrecarregar o eixo traseiro ou dianteiro devido à aceleração ou desaceleração do veículo. E aí nós temos duas situações: subesterçamento e sobreesterçamento. Subesterçamento, o veículo em aceleração, então o eixo traseiro fica sobrecarregado, ele tende a sair de frente, o veículo é jogado para fora da curva e aí atua sobre ele a força centrífuga. O sobreesterçamento, o veículo em desaceleração, o eixo dianteiro fica sobrecarregado e aí tende a sair de traseira, jogado para dentro da curva e aí atua sobre ele a chamada força centrípeta. As principais causas de acidente são 3: imperícia, imprudência e negligência. Imperícia pode ser classificado como falta de habilidade. O acidente ele acontece em razão do motorista não ter domínio sobre o veículo que dirige. A imprudência é uma ação perigosa do motorista, está diretamente ligada a ato inseguro, tá? E a negligência é o fato onde o motorista ignora uma condição insegura, como chuva, veículo defeituoso, pneu em mau estado de conservação ou outras situações aí similares. Beleza? Então, imperícia, imprudência e negligência são as 3 principais causas de acidente. Um detalhe da imprudência é que normalmente ela vem acompanhada de outra imprudência. Então, por exemplo, dirigir embriagado é imprudência. Só que quem dirige embriagado normalmente dirige em alta velocidade ou avançando o sinal vermelho do semáforo ou fazendo zigue-zague ou transitando na contramão. Então, nesse caso, é uma imprudência
acompanhada de várias outras imprudências. Condições adversas são situações perigosas, né, que a gente encontra durante o nosso trajeto. E aí nós temos luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Exemplos de situação, exemplo de condições adversas de luz: ofuscamento e penumbra. O ofuscamento pode ser causado por excesso de luz. Essa luz pode ser natural, no caso do sol, ou artificial, farol dos outros veículos, e penumbra, que é a ausência total de luz. E aí um exemplo pode ser a transposição do dia para a noite. Condição adversa de tempo: chuva, aí incide em aquaplanagem, poças d'água, pista escorregadia. Nós temos calor, frio, vento, neblina, cerração e fumaça, embora não seja uma condição adversa, não esteja diretamente ligada ao tempo, mas provoca a falta de visibilidade igual a neblina ou a cerração. Então, nesse caso, a fumaça, ela se classifica, ela entra dentro dessa classificação da condição adversa de tempo. Via, tudo infraestrutura: buraco, falta de acostamento, sinalização deficiente ou insuficiente, irregularidades, erros de engenharia, tudo que está relacionado à infraestrutura é considerado, do viário, é considerado aí condições adversas de via. De trânsito, pode ser o congestionamento, pode ser a aglomeração de pedestres, pode ser a intensidade de veículos pesados, pode ser a imprudência dos outros motoristas, tudo isso aí é classificado como condição adversa de trânsito. Veículo, ligado a má conservação, acomodação inadequada de carga, passageiros alterados ou inquietos, tudo isso aí se classifica dentro da condição adversa de veículo. E o motorista: sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez, drogas, medicamentos, tudo que altera o estado psicológico do condutor de maneira artificial ou não, tá? Aquaplanagem ou hidroplanagem nada mais é do que a perda total da aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água que é formada entre a superfície da pista e os pneus. E aí os principais fatores que contribuem para a ocorrência desse fenômeno são pistas planas e molhadas, que permite a formação do chamado espelho d'água, pneus em mau estado de conservação e excesso de velocidade. Tá? Um detalhe importante é que se o veículo aquaplanar, jamais devemos de pisar no freio ou virar a direção. Nós devemos reduzir gradativamente as marchas, certo? E manter o volante sempre na trajetória, tá? Aguardando os pneus retomarem o contato com o pavimento. Tipos de colisões e o que a gente pode fazer para evitá-las? Nós temos aí colisão frente com frente. Manter distância de segmento de 2 segundos, ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente, colisão com o veículo de trás, não parar bruscamente, definir o trajeto e sinalizar com antecedência e facilitar sempre a ultrapassagem, colisão frente com frente, ultrapassar somente com segurança, onde for seguro, entrar nas curvas sempre com velocidade reduzida, velocidade moderada. Colisão nos cruzamentos, diminuir sempre a velocidade, aproximar do cruzamento com o pé no freio e olhar primeiro para a esquerda. Colisão ao ultrapassar ou ser ultrapassado, ficar atento às recomendações previstas pelas regras de ultrapassagem. E colisão misteriosa, normalmente são causas incertas, envolve apenas um veículo e na maioria das vezes com vítimas fatais ou gravemente feridas. Outros tipos de acidentes nós temos com objeto fixo, com ciclistas, com pedestres, marcha ré, motociclistas, trens, grande porte e abalroamentos. No caso de objeto fixo, tomar cuidado porque na maioria das vezes acontece por culpa exclusiva do motorista. Então, fatores aí: excesso de velocidade e falta de atenção. Tá? Com os ciclistas, lembrar que os veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados. Manter o ciclista sempre dentro do campo de visão. Com pedestres, o pedestre ele sempre terá preferência de passagem no trânsito, mesmo quando exceder os seus direitos. Pode parecer bobagem, mas não é.
Manobras de marcha ré só devem ser executadas em pequenas manobras e em baixa velocidade. Procurar evitar ao máximo utilizar a marcha ré. Com motociclistas, aumentar a distância de segmento e facilitar a ultrapassagem. Estar atento aí aos pontos cegos do veículo. Com trens, antes de transpor uma passagem de nível, parar, olhar e escutar. Não atravessar com sinais fechados e não mudar a marcha durante a travessia. Com veículos de grande porte, procurar manter-se dentro do campo de visão do motorista e aumentar a distância de segmento. E abalroamentos, mesmo que colisão lateral, manter a distância lateral de segurança, que via de regra é de 1,5 metro. Motocicleta, motociclista, fatores de risco. Quais são os fatores de risco que o motociclista deve evitar? Mudar constantemente de faixa, circular em velocidade incompatível com a segurança, ultrapassar pela direita, circular entre veículos em movimento, não guardar distância lateral e frontal, não preservar-se dentro do campo de visão dos demais motoristas. Isso daí são todos fatores de risco que o motociclista ele deve evitar. Na questão de obstáculos, se for inevitável passar sobre um obstáculo, procurar manter a motocicleta em linha reta, o mais próximo possível de um ângulo de 90 graus, erguer-se um pouco do assento e flexionar os cotovelos e não frear e nem acelerar. No caso das frenagens, pasmem, mas 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta está em sua roda dianteira, portanto é importante utilizar os freios da maneira correta. Curvas. Existem pelo menos 3 principais técnicas para fazer uma curva com a motocicleta. No caso de maior velocidade, o corpo e a motocicleta inclinam-se juntos. Quando o pavimento estiver escorregadio, o corpo se inclina mais que a moto. E quando for necessário um desvio rápido, a moto deve ser inclinada mais que o corpo, né? Estiver desviando aí de obstáculos. Cruzamentos. Pela razão de ser um veículo de menor proporção, o motociclista normalmente ele sairá em desvantagem em caso de colisão. Portanto, sempre diminua a marcha, diminua a velocidade ao se aproximar de cruzamentos, mesmo quando a preferência for sua. Fique com a mão e o pé no pedal de freio para eliminar o tempo de reação e diminuir o tempo de parada, caso seja necessário, e olhar primeiro para a esquerda do cruzamento e depois para a direita. Então a mesma regrinha que vale para o carro também vale para moto. E adversidades de tempo, estar sempre preparado aí para as adversidades como chuva, frio, calor e outras possíveis situações. Manter o capacete sempre em bom estado de conservação, com a viseira limpa e sem arranhões, carregar roupas impermeáveis adequadas para períodos chuvosos, utilizar o vestuário adequado como botas, luvas, calças compridas e blusa comprida e reforçada. Todas essas recomendações elas estão atreladas aí, são dadas na questão das adversidades de tempo. Então estar preparado para as adversidades de tempo é super importante. E como consideração final, ficar atento aí às prioridades, né? Lembrar-se que no trânsito a segurança e a preservação da integridade física deve ser sempre considerado prioridade, tá? Então procurar colocar a vida sempre em primeiro lugar. E é isso aí, galerinha. Se vocês curtiram esse resumão aí rápido sobre direção defensiva, entre lá na página do Facebook, curta a página, deixe seu comentário, deixe seu elogio, dê o like aí no vídeo e fique ligado para outros resumos que estão por vir. Beleza? Fiquem com Deus e até logo.